Quero que você abra a tua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 61. Vamos lá. Quando ele chega, é o tema da nossa palavra nessa noite. E tem sido muito especial ministrar essa série sobre a tua vida. Quantos testemunhos eu tenho recebido daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem despertado, daquilo que Deus tem movimentado nas famílias. E eu penso que milagre é toda a intervenção de Deus sobrenatural. Tudo aquilo que nós não podemos fazer e Deus pode. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Se você crê, meu querido, você pode chegar aqui com a sua busca, com a sua necessidade, com o milagre que é ser, qualquer que seja ele, no seu coração, você desejando de fato que o Senhor visite a tua casa, que o Senhor interfira, que o Senhor venha com poder na sua casa. Eu creio que o Senhor vai. Eu creio que o Senhor vai bater ali na porta e você vai poder abri-la, sabe? E ao abrir a porta para que o Senhor Jesus entre, Ele vai poder fazer um milagre ali, sentar-se à mesa com você e transformar a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Não existem famílias perfeitas, existem famílias restauradas. Vira uma pessoa que está do teu lado e diga: você não é perfeito. Pastor, mas ele nem é da minha família, como que eu vou dizer isso para ele? Se é seu esposo, esposa, filho ou filha, você pode dizer: olha, não existem famílias perfeitas, existem famílias restauradas. Muitas pessoas abandonam as suas casas e junto com as casas, as causas que estão dentro dessas casas, né? Porque toda casa tem uma causa. Todos nós temos causas. Algumas daquelas que são muito próximas a nós. Aquelas que têm a ver com pessoas próximas. Sangue do nosso sangue. Sabe aquele filho, filha, o pai, a mãe, o marido, a esposa. Aquela causa muito próxima. Como alguns aqui, as causas estão debaixo do seu teto. Alguns das causas estão dentro da sua descendência, fazem parte do seu sobrenome, fazem parte da sua família. Mas todos nós temos causas dentro das nossas casas. E eu creio que, às vezes, muitas dessas causas são resultados da nossa percepção, sabia? A gente fica buscando uma perfeição a partir da nossa perspectiva. E às vezes a nossa insatisfação é porque aquilo que nós vemos não está na altura da nossa perfeição. Sabe, quando nós nos achegamos diante do Senhor, trazendo diante dele uma causa, não chegue apenas pedindo que o Senhor mude a causa, mas peça ao Senhor que mude também você. Que mude os seus olhos, que toque nos seus olhos, que transforme o seu coração. Às vezes nós chegamos diante do Senhor para orar por alguém, ou para pedir por algo, com o coração fechado, com o coração amargurado, com o coração magoado, ressentido, ferido, às vezes rancoroso. Sabe, às vezes a gente chega para fazer uma oração, mas cheio de tantos fardos, pesos acumulados dentro de nós, que a nossa oração, ela é quase mais que um derramar de amargura e tristeza, do que necessariamente uma intercessão. Então, quando você chegar com a sua causa familiar diante do Senhor, peça a Deus: comece a movimentar o meu coração. Enche o meu coração de compaixão, de misericórdia, de graça, de amor. Remova, Senhor, toda a ferida, todo o ressentimento, toda a mágoa. Remova, Senhor, a raiva, sabe? Os sentimentos que muitas vezes eles são tão negativos, impede o mover de Deus, que precisa começar em você. Deus quer começar um milagre em você. Então não existem famílias perfeitas, não existem casas perfeitas, mas existem famílias, casas, pessoas, casamentos,
filhos que precisam ser restauradas, que estão em restauração. Isaías capítulo 61, versículo 9 diz assim: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Essa é a promessa do Senhor para a sua casa. Essa é a promessa do Senhor para a sua descendência, para o seu casamento, para a sua família como um todo. Que as pessoas vão olhar para você, que aqueles que estão ao seu redor vão olhar para você e reconhecerão em vocês bendita, uma família bendita do Senhor. A minha casa será chamada casa bendita do Senhor. Será reconhecida. Ah, apóstolo, eu estou passando por uma luta. Eu estou passando no meio de uma adversidade. Eu estou passando agora por uma situação de enfermidade na minha casa. É uma situação onde eu nunca pensei que eu passaria. Sabe de uma coisa, querido? Mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a uma enfermidade, em meio a uma situação adversa, numa circunstância às vezes de vergonha, numa circunstância às vezes de, que você não gostaria de estar vivendo aquilo. Porém, mesmo assim, as pessoas podem olhar para a sua casa, olhar para aquela circunstância e dizer assim: aquela família é uma família abençoada, bendita, porque aquilo que eles estão passando não é suficiente para roubar a alegria, o vigor, a fé, a esperança, a tocar no casamento, na aliança. Amém, querido? Quando nós nos convertemos, o Senhor nos faz olhar para a nossa casa de uma maneira diferente. Talvez muitos de vocês aqui, antes de se converter, você tinha uma maneira de olhar para a sua família. Talvez uma maneira individual, talvez uma maneira mais distante. Talvez você pensava assim: eu quero logo fazer 18 anos para poder viver a minha vida. Eu quero logo me casar para não ter mais que me envolver com os problemas da minha casa. Eu quero logo ser independente financeiramente para eu não ter mais nenhum vínculo aqui com a minha família. E de repente o Senhor trouxe a graça dele sobre a sua vida e você se converteu. E aí, quando você se converte, você já não olha mais para a sua vida de uma maneira individualizada. Você olha para a sua família e o seu coração se enche de compaixão. Você se sente agora responsável pela saúde espiritual, pela saúde emocional, pelo alcance deles, pela salvação. Você se sente responsável por orar pela sua casa, orar pela sua família. O Senhor põe um peso de intercessão sobre a sua vida pela sua casa. Se você está aqui hoje, é porque você, de fato, crê que há um milagre a ser derramado, há um milagre a ser liberado sobre a sua casa, sobre a sua família. Desde a criação, eu quero falar um pouco sobre família nesta noite. Desde a criação, Satanás tem investido para destruir os relacionamentos familiares. A partir de conflitos, de contendas, de desavenças, de ciúmes, de abusos, de rixas, imoralidade, posição hierárquica, quem é maior, quem é menor, quem tem mais, quem tem menos. Então isso é muito antigo. Desde o começo, quando você começa a ler em Gênesis, você começa a perceber quantas tragédias familiares, quantas cisões familiares, quantas rupturas familiares, resultado da intervenção do diabo, de sementes que o inimigo lançou, de visitações demoníacas que tocou alguém da família e com isso veio uma tragédia, uma desgraça familiar. A família nasceu no coração de Deus, diga, no coração de Deus. Para quê? Qual é o sentido da família?
A família nasceu no coração de Deus para 3 coisas. Primeiro, para ser um abrigo seguro. Segundo, para ser um ponto de partida para que você construa a sua história pessoal. E terceiro, um lugar para receber bênção. Claro que existem outras nuances aí, né, do que diz respeito à família, à bênção familiar, ao relacionamento familiar, mas 3 coisas: abrigo seguro, ponto de partida para que eu possa construir a minha história pessoal a partir da minha herança familiar, e também um lugar para receber a bênção. Tanto que no Antigo Testamento você vê várias passagens onde o pai, ele tem um momento onde ele abençoa os seus filhos. Por quê? Porque a bênção familiar é algo muito importante para que você possa dar continuidade àquilo que você tem como herança. A herança aqui não é somente uma herança financeira, mas é uma herança de bênção, debaixo da palavra liberada, da palavra proferida do pai para o seu descendente. Agora, o que Satanás tem feito nesse tempo com as famílias? Primeiro, ele tem invertido e confundido os valores e os princípios bíblicos que Deus estabeleceu para a família. Queridos, é importante a gente entender isso, para que eu possa, nessa noite, ministrar sobre a sua vida. Por quê? É preciso que você olhe para as famílias hoje, não como um resultado social. Hello, olha para mim. Não como um resultado social. Ah, apóstola, tudo que está acontecendo hoje, com os filhos, a rebeldia, com esposo e esposa, divórcio, separação, adultério, toda essa malignidade que está assolando a família hoje, é resultado do social, do meio em que vivemos. É resultado, é a influência da internet, é a influência... Não. É preciso você entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a ação das trevas, ela se manifesta para roubar o propósito que Deus tem na vida daquilo que Ele criou. Deus criou a família com um propósito. Então o diabo veio com estratégias, com algumas situações, para quê? Com intenções malignas para destruir o propósito de Deus para a família. Se a família é um lugar seguro, é um lugar que promove segurança, o que o diabo vem? O diabo vem e traz o quê? A família como um lugar de decepções, como lugar de violência, de abusos, de baixa estima, de vergonhas, de situações, de experiências, de traumas, de feridas. Quantas pessoas já foram feridas onde? Dentro da sua casa. No convívio familiar, no convívio doméstico. Sabe, aquele lugar que deveria ser um lugar de segurança, é um lugar de abuso. É um lugar de violência. É um lugar de necessidade, é um lugar de sofrimento, de dor, de vergonha. Então, uma das coisas que o diabo faz é inverter e confundir os valores e os princípios que ele estabeleceu para a família. Nós vemos muitas famílias hoje que não têm nenhum valor bíblico que sustente os laços familiares. Os relacionamentos familiares, que faz com que a família se assente à mesa num domingo ou num dia especial do ano para estar juntos e agradecer ao Senhor. Tem famílias que de fato não possuem nenhum sequer princípio ou valor capaz de sustentar o relacionamento familiar. Uma das outras coisas que Satanás faz com a família é imprimir um caráter de rebeldia, insubmissão, desobediência e violência no interior da família. Sabe, algumas vezes a gente olha para algumas famílias e vê, gente, da onde surgiu? E às vezes um pai ou uma mãe diz assim, da onde veio essa rebeldia? De onde veio esse instinto
De onde veio esse comportamento? Sabe, queridos, uma das maneiras que o diabo tem de destruir uma casa é imprimindo nos filhos, imprimindo na esposa, ou imprimindo no pai. Um pai violento, uma mãe submissa, filhos rebeldes, uma família desobediente que não respeita um ao outro, gerando violência familiar em todos os níveis, violência verbal, violência psicológica, violência física. E aí você diz, de onde veio isso? Isso é uma fonte maligna. É uma fonte que nasce no inferno e é liberado sobre casas. Terceiro lugar, enfraquecendo a autoridade dos pais. Estou falando de autoritarismo ou nem mesmo de violência paterna. Não estou falando isso. Mas hoje a voz do pai e da mãe, ela não tem, em muitas casas ela não tem mais nenhum sentido. Não tem mais nenhum sentido. Pedir bênção, pedir permissão, respeitar, falar mais baixo. Essa autoridade paterna, ela ficou perdida. Ela é quase hoje uma coisa ultrapassada em muitas famílias. Como assim? Como assim um filho falando mais alto que o pai e a mãe? Um filho agredindo o pai e a mãe? Um filho ou uma filha batendo a porta e saindo sem considerar o pai e a mãe. Quer dizer, existem alguns comportamentos e algumas atitudes que é resultado da ação maligna enfraquecendo a autoridade. A autoridade aqui não é só uma voz que comanda. A autoridade aqui é um conselho de sabedoria, é um apacentamento, é uma disciplina, é um sim ou é um não. Quantas famílias hoje, quantas casas hoje, com filhos menores de idade, o pai e a mãe não tem nem sim nem não mais. Ele nem é cogitado, ele não é nem mais perguntado a respeito de algo. Quarto lugar, desprezando a presença de Deus nos lares, substituindo Deus por ídolos familiares. Uma das maneiras que o diabo tem de destruir uma casa ou de entrar numa família e destruí-la é substituindo a presença por ídolos. Ídolos que de fato levam uma família a buscar feitiçaria, idolatria e tantos outros laços com o diabo. Outra maneira, incitando pecados, inveja, vingança, contenda, imoralidade. Outra maneira, transformando a família numa fonte de feridas, mágoas, ressentimentos, traumas, distúrbios psíquicos, angústias, rejeição e toda sorte de malignidade. É interessante tudo isso. Pensar que a nossa casa deveria ser um abrigo seguro e no lugar disso hoje é um lugar que muitas pessoas de fato não vê a hora de sair dela. De ter condições, às vezes uma esposa, por exemplo, não vê a hora de ter algum recurso ou um emprego um pouquinho melhor para poder abandonar a casa. Olha, eu vou deixar você, seus filhos e tudo que tem aqui, porque eu preciso de paz. Talvez você já ouviu isso dentro da sua casa. Talvez você mesmo já falou isso. Então, a família que deveria ter todo um ambiente de construção, muitas vezes tem o quê? Um ambiente não só de desconstrução, mas de destruição. Então, querido, quando eu olho para esse tema, há um milagre em sua casa, muitas vezes o milagre não é só abrir uma porta de emprego nova. Não é suprir uma necessidade na sua despensa ou uma necessidade na sua mesa. Não é simplesmente, às vezes, trazer o filho que estava perdido de volta para casa. Não é trazer mais amor, mais paixão, uma vida de mais paz, de mais confiança, Não, às vezes é mais do que isso. Cada família aqui tem uma promessa que repousa sobre si. A tua casa tem promessas. Apóstolo, mas eu não consigo encontrar. Sabe, queridos,
Este ano ainda, Deus vai revelar promessas poderosas de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Se você está aqui nesta noite, se você está ouvindo essa palavra nessa noite, é porque você, no fundo do seu coração, lá no seu espírito, no lugar secreto, você tem uma fé, você tem uma expectativa de que promessas do Senhor ainda estão sobre a sua vida, prontas para se cumprirem. Há promessas do Senhor para você, há promessas do Senhor para os seus pais, há promessas do Senhor para os seus filhos, há promessas do Senhor para o seu casamento. Apóstolo, eu não sou nada disso, eu não tenho filho, eu não tenho pai, não tenho mãe, eu estou sozinha na terra. Então há promessa do Senhor para você, no que diz respeito à sua casa, a uma família, a constituir uma família. Então cada família aqui tem uma promessa que está sobre os céus da sua cabeça. Cada casa aqui presente hoje pode abrir a sua porta principal e receber o Senhor Jesus dentro da sua casa, porque Ele tem poder de mudar o destino da sua família. Talvez você diga: apóstolo, até aqui a minha vida foi uma desgraça, a minha casa viveu debaixo de miséria, a minha casa viveu debaixo de contenda, viveu debaixo de luta, de adversidade, mas hoje você pode abrir a porta principal da sua casa. Não é a porta dos fundos, não é uma portinha lateral, não é nada disso, é a porta principal da sua casa e dizer: Deus, vem para dentro da minha casa. Porque quando o Senhor chega dentro da sua casa, querido, Ele começa a fazer uma obra perfeita. Ah, quanto tempo vai durar? Eu não sei. Eu não sei quantos lugares o Senhor tem para entrar. Eu sei que Ele pode fazer de hoje para amanhã, mas eu sei que Ele pode fazer também por um tempo determinado. Cada pai aqui, cadê os pais? Levante a sua mão, por favor. Todos os pais que estão presentes. Cada pai aqui tem sobre a sua vida a autoridade sacerdotal para levar para dentro da sua casa a presença do Senhor. Não é religiosidade, não são dogmas, doutrinas, legalidades ou legalismos. Não. Você tem uma unção de Deus, você tem autoridade na palavra, autoridade sacerdotal para levar para dentro da sua casa a presença do Senhor. A presença que cura, a presença que protege, a presença que encoraja, a presença que aconselha, a presença que provê, a presença que ministra, a presença que sara, amém? É a presença de Deus, não é a sua presença. Não é uma presença autoritária que chega, pum, bate o martelo e determina. Não, é a presença que apacenta, é a presença que acalma, é a presença que traz segurança, provisão e proteção. Cada mãe, cadê as mães? Cada mãe aqui tem sobre a sua vida a legalidade de reivindicar a restauração do Senhor sobre a sua casa. Olhe para dentro da sua casa, sabe, dá uma vasculhada nos cômodos da sua casa, no quarto dos seus filhos, na despensa, em áreas da sua casa que você sabe que precisa de restauração, que precisa de restituição, que precisa da visitação do Senhor. E diga: Deus, entra aqui na minha casa, entra aqui no quarto dos meus filhos, entra aqui na dispensa, entra aqui nessa área, Senhor, e traz, eu reivindico em nome de Jesus a tua manifestação na minha casa. E troque a murmuração pela gratidão. Mães, esposas, troque a murmuração e a cobrança pela gratidão e pela adoração, amém? Cada filho e filha, filhos e filhas que moram dentro da sua casa, dentro da casa dos seus pais, por favor, levante sua mão. Cada filho e filha, você tem direito de chamar à existência as promessas do Senhor que estão determinadas para a sua casa. Se você mora dentro da sua casa, ou se você mora até mesmo, vamos dar uma ampliada, se você mora aí no mesmo quintal, no mesmo prédio, se você mora próximo ao seu pai e sua mãe, você tem autoridade, você tem direito como filho de chamar à existência as promessas do Senhor para a sua família. Não deixe os seus pais desamparados de oração. Não deixe os seus pais desamparados de intercessão. Levante a sua voz, levante um clamor.
tenha uma palavra de apacentamento, de encorajamento, de obediência, de amor, de compaixão. A sua casa está debaixo de um decreto. Diga, a minha casa está debaixo de um decreto. Decreto de salvação, querido. Todo milagre começa a partir do momento que Jesus chega. A partir do momento que Jesus entra. A partir do momento que Jesus libera uma palavra. Atos capítulo 16, versículo 31 diz: responderam, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Este é o decreto que você pode liberar dia e noite sobre a sua casa. É possível. Quero te dizer, é possível restaurar a honra, o amor, a saúde, a provisão familiar dentro da sua família, dentro da sua casa. É possível restaurar a honra familiar. Ah, apóstolo, eu perdi tudo já na minha casa. A gente não tem mais respeito, a gente não tem mais amor, a gente não tem mais paciência, a gente não tem mais graça um com o outro, a gente não tem mais alegria de estar junto, a gente não tem mais aquele respeito um com o outro. É possível restaurar. O milagre de Deus vai chegar restaurando todas essas coisas na sua casa. Agora, qual é o caminho para a restauração familiar? Vamos lá. Em primeiro lugar, conversão. Diga conversão. Diga bem forte, conversão. Malaquias capítulo 4, versículo 6 diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Para quê? Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Na versão a mensagem diz assim: Ele vai convencer os pais a cuidar dos filhos e os filhos a olhar com respeito para os pais. Gostei dessa versão. Deixe Jesus chegar na sua casa e promover conversão. Deixe. Sabe, queridos, às vezes nós queremos não ser a voz de Deus, nós queremos ser Deus. Sabia disso? Às vezes a gente quer ser Deus com o nosso tempo, com a nossa maneira, com a nossa linguagem, com a nossa persuasão. A gente quer ser Deus. Conversão é uma maneira, é um caminho, é o primeiro passo para a restauração da nossa casa. Converter-se é voltar os olhos, a alma. Converter é voltar-se com o nosso tempo, com os nossos bens, com os nossos talentos, com as nossas habilidades, para aquele que tem o seu espírito. Converter-se é voltar-se, é dar uma volta e olhar, e despender, e derramar. Converter-se ao Senhor Jesus, converter-se uns aos outros, converter-se para uma direção em comum. Sabe, uma das coisas que a gente percebe muito dentro de uma casa, em conflito, é que cada um quer ir para um lado. E cada um quer puxar o outro, ou convencer o outro, de que o lado que ele está indo é melhor que o outro. E aí fica aquele conflito, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Isso acontece muito entre marido e mulher. Isso acontece muito com os filhos. Ninguém sabe qual é o rumo, qual é a direção, e cada um tem um lugar preferido para ir. É como férias. Cada um quer ir para um canto. E às vezes acaba, antes mesmo de ir, saindo uma briga, e ninguém vai para lugar nenhum. Por quê? Porque se for para ir para a praia, eu não vou. Por que você não quer ir? Você quer que eu te fale? Porque no ano de 2016, quando nós fomos, e você não tinha dinheiro suficiente, e eu tive que fazer determinada coisa, e aconteceu aquela situação, aquela briga, e aí você traz feridas. Sabe, tem muita gente brigando dentro de casa, como como chama aquilo? Cabo de guerra, literalmente. Como um cabo de guerra, cada um puxa para um lado.
Se você quer ter êxito na sua casa, você precisa saber, como família, para onde ir. Como família, para que lado você está se direcionando. Como marido e mulher, qual é o lado que você vai conduzir as coisas. É importante que haja um momento onde a família se junte e diga, para onde nós vamos como família? Nós vamos para a igreja. Nós vamos buscar no Senhor. Nós vamos comprar uma casa. Nós vamos pegar os nossos recursos e nós vamos investir numa viagem. Ou nós vamos investir numa casa própria. Ou nós vamos investir na faculdade de um filho. Para onde vamos? Porque se cada um estiver puxando para um lado, você não vai para lugar nenhum. Sabe, converter-se é você voltar todos os seus recursos pessoais para o outro, ou para um único lado. Quando nós nos convertemos em Cristo Jesus, quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, na conversão o Espírito Santo muda a nossa direção. O Espírito Santo muda os nossos lábios, muda a nossa mente, muda o nosso interior. Por isso, querido, o milagre em nossa casa começa quando há conversão. Quando nos convertemos ao Senhor. E quando nós partimos numa nova direção. Na conversão, quando o marido se converte, quando a esposa se converte, quando os filhos se convertem, o Espírito Santo, ele nos ensina a abençoarmos uns aos outros e não amaldiçoarmos. E não liberarmos palavras malditas, palavras que ferem, palavras que aprisionam, palavras que magoam, palavras que matam. Existem palavras liberadas que elas têm o poder de matar o outro, de matar um sonho, de matar a esperança, de matar a estima, de matar a fé. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo apacenta a diversidade. Porque numa casa, quanta diversidade. Como nós somos diferentes uns dos outros. E acho que à medida que a casa cresce, a diversidade também cresce. Não é? Quando é só o marido e a mulher, diversidade dupla. Quando vem o primeiro filho, diversidade tripla. 4, diversidade quádrupla. Você imagine lá em casa, nós somos uma multidão diversa. E agora tem as noras, que também tem a diversidade. Irmãos, é tanto daqui. Imagina quando todos casarem, serão 10 pessoas. 10 pessoas, é muita. 10 não, 12, né? Porque hoje nós somos em 8, 10, 12. Seremos em 12. Imagine a opinião de cada um. Imagine para você sentar na mesa e cada um pedir uma coisa. Né? Você imagine cada um pedindo uma coisa. Imagine cada um desejando um prato. Você imagine cada um querendo a casa de uma cor. É muita diversidade. Cada um escolhendo ir no cinema. Quando eles eram pequenininhos, a gente ia para o cinema, vamos ver tal filme. Todo mundo ia feliz. Pipoca pequena para todo mundo, refrigerantinho para todo mundo sentava. Que alegria! Quando eles começaram a crescer, irmão, já dizia, eu não quero ver esse filme. Como você não quer? Porque você já entende o seguinte, você não quer ver o filme, você não quer estar com a pessoa. Então, a sua diversidade já passa a ser pessoal. Você compra uma pipoca, por que essa pequena? Eu já estou na fase do média. Poxa, você já fica se sentindo, puxa, você tinha o dinheiro para as pequenas, agora para a média já muda o preço. E aí o outro fala, não, eu quero aquele potão. E aí você pensa que acerta, você está errando o tempo todo. Então, diversidade gera conflitos. Agora, quando nós nos convertemos, o Espírito Santo, ele apacenta a diversidade. E a diversidade não é mais para conflito. A diversidade agora, ela é para lapidar o outro. Traz unidade, não rivalidade. Queridos, nós precisamos entender, o segredo para uma casa feliz é não olhar o outro como rival. Amém? Se você olha para o outro sempre com rivalidade, como oponente, seu marido, você olha para ele, é o seu rival do dia.
Sua mãe é a rival. A bola da vez. Aquele que você acordou, o primeiro que você encontra é o primeiro que você vai rivalizar no teu dia, em nome de Jesus. O Espírito Santo, ele tem esse poder de converter o nosso coração ao outro. Rivalidade, ofensas, desrespeito, agressões físicas, agressões verbais, agressões psicológicas. Tudo isso tem sido a causa da destruição de muitas casas. E talvez seja a destruição da sua casa. Quando Jesus chega dentro da sua casa, se assenta à sua mesa, entra nos aposentos da sua casa, nos lugares de intimidade da sua família, ele tem o poder de gerar quebrantamento, de gerar mudança de mente, de gerar salvação e de gerar conversão. Ele muda a sua mente, ele muda o seu coração. Quando Jesus chega, Jesus tem poder de converter o seu coração à sua família. Sabe, queridos, eu quero te ensinar algo muito poderoso. Entre ter paz e ter razão, escolha ter paz. Eu aprendi isso há muitos anos, sabe? Eu ouvi isso de uma pastora. Eu nunca tinha ouvido até então. E eu ouvi aquilo, eu achei algo tão sábio. Ela disse para mim: apóstolo, eu aprendi uma coisa com filhos. Eu dizia: menina, você tem tanto filho, como que você faz? Ela falou: todas as manhãs eu faço uma escolha. Entre ter paz e ter razão, eu prefiro ter paz. Aquilo entrou no meu coração como uma revelação. Eu descubro que às vezes a nossa casa, ela está debaixo de escassez, ela está debaixo de enfermidade, ela está debaixo de contenda, ela está debaixo de guerra, ela está debaixo de necessidade, ela está debaixo de uma maldição terrível. Por quê? Porque todo tempo eu levanto uma bandeira: eu quero ter razão, eu quero ter a minha voz mais alta que todas, eu quero ter poder de decisão, eu quero mesmo ter o poder, a autoridade de ter a última voz na minha casa. Em nome de Jesus, querido, você vai dormir revoltado, todo mundo vai dormir em paz, você vai dormir atormentado na sua razão. Então abra mão da sua razão. Diga: Senhor, eu quero me converter, eu quero que o meu coração seja convertido à minha família, e seja convertido ao meu esposo, seja convertido aos meus filhos, e seja convertido à minha esposa. Apóstolo, isso aí é demais para mim. Isso está fora do meu, sabe, da minha jurisdição, do meu temperamento. Então, querido, realmente chame o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que leva você a mudar a sua maneira de ver as coisas. Segundo lugar, libertação. Libertação. A palavra do Senhor diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixe Jesus chegar na sua casa e libertar a sua casa de todo o cativeiro. Libertação é não ser mais dominado por demônios. O que é libertação, querido? Isso, é curto e grosso. Libertação não é muito, sabe, não é muito teológico, não é muito assim, ideológico. Hoje você vai estudar compêndios e compêndios e compêndios sobre libertação. Libertação é deixar Jesus entrar na sua casa e expulsar os demônios e os espíritos malignos que antes exerciam controle sobre a sua vida, e agora você vai quebrar toda a ação dele em todas as áreas da sua casa. Libertação é quebrar os ídolos de fora e de dentro. Aqueles que são visíveis e aqueles que estão aqui dentro. É você declarar todos os dias: Senhor, a minha casa está debaixo do senhorio de Cristo. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A minha casa não tem mais legalidade para a ação de demônios e de ídolos e de demônios familiares que porventura um dia habitaram aqui. Senhor, agora quem vive aqui é o Senhor Jesus. Porque demônios atuam na vida de famílias plantando maldições, pecados,
comportamentos endemonizados e vícios. Então, às vezes você pode acordar, você pode sair daqui da igreja na maior paz, na maior alegria, cheio de Deus, cantando louvores, sabe? Falando em línguas, declarando a palavra. Quando você chega na sua casa, parece que um trem te pega. Parece que tudo muda aqui dentro, parece que a sua mente fecha, parece que a sua boca fecha, parece que o negócio, parece que um trem encosta no seu ombro e pesa, e aí você diz, meu Deus, eu preciso chamar um pastor para vir aqui em casa, literalmente, orar a minha casa. Não, querido. Ao chegar na sua casa, você declare ali que o Senhor Jesus está na sua casa. Abra a sua casa e diga, Senhor, entra na minha casa, limpa a minha casa de toda ação demoníaca, seja por palavras, seja por comportamentos, seja por legalidade, seja pela televisão, seja por qualquer porta que o diabo está entrando na minha casa. Senhor, em nome de Jesus, eu fecho a porta na cara do diabo e abro agora a porta para que o Senhor entre aqui. Após vou pensar que eu sou doida. Não tem problema. Não tem problema, irmão. Deixe que as pessoas pensem o que quiserem, mas permita que o Senhor comece a fazer uma obra poderosa na sua casa. Preste atenção, não queira domesticar demônios. Tem muita gente que acha que que a chave é domesticar os demônios. Quer torná-los menos agressivo, menos dominante, aquietar o demônio ali, não tente manter algumas coisas na sua vida e na sua casa controlados por remédios. Não tente manter demônio controlado por terapias, por acordos. Tem gente que só fica sempre só acalmando. A hora que o trem pega, não tem quem, sabe? Não tem remédio que tranquilize. Não tem terapia que resolva. Porque demônio precisa ser expulso. O que demônio precisa fazer com ele? Expulso. E tem que ser quebrado todo o direito que ele tem de agir na sua casa. Tem que ser removido as legalidades, os direitos que ele tem ali de atuar. Como eu faço isso, apóstolo? Ore. Não é chamar ninguém, não precisa chamar ninguém. Vai você lá na sua casa e diga, Senhor, em nome de Jesus, essa semana a minha casa vai ser limpa de toda ação maligna. Então, Senhor, me mostra em sonho, me mostra na tua palavra, me mostra em oração, o que eu preciso remover, o que eu preciso deixar de fazer, como eu preciso me comportar. Às vezes tem coisas, querido, que você vai precisar parar de fazer hoje. Talvez você vai precisar parar urgentemente de gritar na sua casa. De berrar. Porque você vai ver na Bíblia que gritaria é uma ação demoníaca. É uma manifestação de demônios. Então às vezes você vai precisar literalmente parar de gritar. Parar de xingar. Parar de ouvir algumas coisas. Algumas músicas. Tirar algumas coisas do lugar e jogar fora, jogar no lixo. Talvez você vai precisar de fato sentar com a sua família e estabelecer algumas novas regras familiares. A partir de hoje ninguém mais xinga, ninguém vai falar palavrão. Lá em casa é engraçado porque os meninos sempre levaram colegas da escola para casa. Sempre. E aí os coleguinhas da escola já chegavam, já sabiam que é a casa do pastor. E eles já falavam antes, que em casa ninguém xinga, hein, por favor. E aí às vezes estava na mesa e o coleguinha todo animado, fala pi, né, dava aquele pi. Aí já olha, desculpa aí. Desculpa, Zac, desculpa. Desculpa, Ian, não vou falar não sei o quê. Por quê? Algumas coisas têm que ser estabelecidas na sua casa, estabelecidas na sua mesa, estabelecidas na sala, sabe? Estabelecidas como um conjunto de regras de uma nova criatura em Cristo Jesus. O diabo não tem mais acesso a algumas áreas a partir de algumas falas. Existem coisas, queridos, que precisa parar de acontecer na casa de crente. Porque o Senhor vai lá, opera um milagre. Quando ele sai, você vai lá e quebra tudo. Então existem algumas coisas, meu querido. Eu vou falar aqui só porque está no esboço, mas em nome de Jesus nem acontece. Se pode ser que aconteça na casa de alguém muito distante de você, e você vai compartilhar essa palavra.
E aí pode acontecer, então eu só vou ler porque está no esboço. Vamos lá. Algumas coisas têm que parar de acontecer na sua casa. Violência doméstica, drogas, vícios, alcoolismo, abusos em palavras, em gestos, em atitudes, prostituição, pornografia, adultério, mentira, roubo, ira, inveja, brigas, contendas, desejo de vingança, ódio, ganância, maledicência, uns que não falam com os outros, palavrões, maldições, pragas, gritarias, acusações, calúnias, obscenidade, xingamentos. Só estou falando aqui como eu disse para você, só está numa minha lista, tá? Em nome de Jesus, na sua casa não acontece isso. Idolatria, feitiçaria, ocultismo, práticas de bruxaria e consulta a demônios. Ponto. Se porventura você sabe que na casa de alguém acontece isso, fala para ela remover em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Fala para ela tirar da casa dela, romper, quebrar. E se porventura isso acontece esporadicamente na sua casa, querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa te dar autoridade para repreender toda ação demoníaca que mantém esse vínculo das trevas dentro da sua casa. Em nome de Jesus. E por fim, resolva as pendências. Resolva as pendências. A palavra do Senhor diz que no que depender de você tenha paz para com todos. Diga comigo, no que depender de mim, mas é para falar esse mim bem comprido. No que depender de mim, isso. Agora coloca assim, no que depender de mim. Pra você entender que é você mesmo, não é o outro. Então, no que depender de você, tenha paz para com todos. O que significa isso, meu irmão? Significa que você não vai ser aquele que joga pedra. Você não vai ser aquele que lança a primeira fala. Você não vai ser aquele maledicente da tua família. Você não vai ser aquele fofoqueiro. Você não vai ser aquele, sabe, intrigueiro, aquele que puxa as contendas. Você vai ser aquele que, no que depender de você, eu tenho paz com todos. Eu tenho paz. Resolver as pendências é de fato, no que depender de uma atitude sua, nenhuma acusação familiar o diabo terá a seu respeito. Se não é possível solucionar o que aconteceu, amenize, pelo menos, os danos que você causou por alguma atitude carnal que você tomou. Você agora, querida, é um servo de Deus. Diga, eu sou um servo de Deus. Você não anda mais segundo o curso desse mundo, mas você anda debaixo do governo do Espírito Santo. Resolver pendências é muito prático, é uma coisa prática. Quero te falar uma coisa, um testemunho poderoso que nós temos em nossas vidas é de fato quando nós temos a oportunidade de resolver as pendências que criamos quando não éramos convertidos. Resolver pendências são atitudes práticas e não são sentimentos ou vontade. Dizer para o outro assim, poxa, eu gostaria tanto de... Não, faça algo. Faça algo visível. Por exemplo, você deve para alguém da sua família, pague. Sabe, uma coisa prática. Às vezes nem é uma coisa que vai te empobrecer. Ao invés de você atravessar a rua para o outro lado, às vezes, ao invés de você não chamar a pessoa para ir na sua casa, ao invés de você não poder ir num evento da família, por quê? Porque eu estou devendo. Vai lá e paga. Coloca num envelopezinho bonito. Coloca um texto bíblico. Compra um presentinho, uma florzinha. Uma coisinha assim pequena. E junto diga, eu estou te pagando, muito obrigado, porque um dia você me socorreu no momento da minha angústia. Se você tem alguma coisa contra alguém, se você não fala com alguém da sua família, como é resolver pendências? Quando eu não falo com alguém da minha família, reconcilie-se. Ah, pastor, eu estou aqui esperando na minha casa. Estou orando aqui, uma hora Deus vai tocar no coração dele, não vai tocar no seu. A Bíblia fala isso, se você vai trazer a sua oferta aqui e se lembra que alguém tem alguma coisa contra você, o que você faz? Volta, vai lá, se reconcilia e depois você continua a sua vida.
Aprenda o poder da reconciliação, meu querido. Quando Esaú se encontrou com Jacó e deu aquele abraço, Jacó pensou que Esaú vinha para matá-lo. Sabe, querido, um abraço tem poder de curar as feridas de uma vida. Não é um abraço mecânico, é um abraço de perdão. Terceiro lugar, livre-se de todo pensamento de vingança. Livre-se. Querido, tem gente que dorme pensando: como que eu vou me vingar? Como que ele vai pagar? Como que eu vou fazer ele sentir a dor que eu estou sentindo? Irmão, em nome de Jesus, isso só serve para criar ruga e levantar e fazer a sua pressão subir. Isso só serve para isso. Você ficar pensando toda noite: como que eu vou me vingar? Eu não vejo a hora dele vir aqui pedir o dinheiro emprestado. Eu não vejo a hora de ver ele comendo o pão que o diabo amassou. Em nome de Jesus, querido, remove isso do seu coração. Livre-se desse sentimento de vingança. Libera as pessoas da sua família, da sua casa, para serem livres, para serem felizes, porque a primeira pessoa que vai se beneficiar é você. Por fim, peça perdão. Aprenda esse poder tremendo do perdão. Confesse a verdade sempre. Abrace. Recupere o tempo perdido de paz, alegria que o diabo roubou da sua família. Recupere, tenha a oportunidade de levar para a mesa da sua casa. Como Deus fala conosco a partir das mesas. A gente vai ter um evento aqui do Rosh Hashanah, que é uma mesa, né? Mesas aqui, onde você vai trazer sua família. Queridos, vou falar uma coisa para você. Em 24 horas, todas as mesas foram vendidas. Apóstola, é por isso que eu estou aqui hoje, magoada e ferida, porque eu não comprei a minha mesa. Faça a sua. Quem sabe a gente faz até um online, onde você vai estar fazendo a sua mesa na sua casa, na sua varanda, com seus irmãos, com sua família. Agora tem gente que já vai ficar revoltada, chateada, triste. Eu não vou mais para a igreja porque não sobrou mesa para mim. Traz a sua mesa, põe lá fora. Eu estou dentro. Eu vou. Não vou dar ideia nisso, vai que acontece. Acampar o povo aqui, por favor, gente. Apaga isso na mente de vocês. Eu vou participar de qualquer jeito, mas faz na sua casa. Há um poder na mesa. Chama a sua família, se reconcilie, libere uma palavra de amor, uma palavra de bênção, uma palavra. O milagre vai chegar na sua casa a partir do momento que Jesus chegar ali, através da palavra da sua boca, a partir de um abraço que você der, a partir de uma mesa que você prepara, a partir de alguém que você hospeda na sua casa. E por fim, de verdade, tenha a sua família como aliada e não como rival. Isso é poderoso, querido. Sabe, a sua família é sua aliada. Para de olhar para as pessoas da sua casa como competidoras. Pare de olhar para seus irmãos. Pare de olhar para sua sogra, para o seu sogro, para o seu tio, para a sua tia, para o seu primo, para o seu cunhado, para a sua cunhada, como alguém que está, correndo do seu lado. Vai ver quem vai chegar primeiro, quem vai chegar melhor, quem vai chegar com o tênis melhor, quem vai chegar com o carro melhor. Porque família às vezes tem essa coisa assim, né? Eu quero mostrar para todo mundo que eu estou melhor que todos. Irmão, em nome de Jesus. Vocês jogam todos no mesmo time, têm o mesmo sobrenome, é o sangue, é o mesmo que corre na sua veia. Então tenha a sua família. Apóstolo, é porque você não sabe como é a minha família. Todos nós temos as nossas, querida. E o Senhor quer que você olhe para a sua casa com os olhos de Jesus. Se coloque de pé e vamos orar pelas nossas casas, para que o Senhor Jesus venha e entre em nossa casa. Apóstola, como Jesus vai entrar na minha casa? Posso te falar uma coisa? Através de você. Através de você. O Senhor está sobre a sua vida. A Bíblia diz, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu. Ele me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor. Levante a sua mão direita comigo e diga: o Espírito do Senhor
está sobre mim e Ele me ungiu. E nesta noite eu tomo da autoridade da palavra e eu me revisto desse direito que o Senhor me dá para entrar na minha casa, debaixo da unção do Senhor, e ser um agente de salvação, de cura, de libertação, de conversão. Que a partir de mim, através de mim, a minha casa seja um lugar de bênção, seja um lugar de paz, seja um lugar de alegria, seja um lugar de provisão, seja um lugar de reconciliação. Em nome de Jesus, Senhor, nesta noite eu me arrependo de todo momento e toda ação onde eu fui um instrumento de vergonha para o teu reino. Qualquer sentimento, palavra, atitude que eu tomei e que eu não fui esse instrumento teu, eu me arrependo agora, Senhor, e lhe peço que o Senhor me use como um canal de milagre dentro da minha casa. Em nome de Jesus, eu declaro que a minha casa, que a minha família é bendita aos teus olhos, é bendita na terra, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Eu quero que assim como você está ainda, você gaste um minutinho ainda agradecendo a Deus pela sua família. Levante as suas mãos ao Senhor e agradeça a Deus pela sua família. Sabe, queridos, uma das maneiras que nós temos de atrair o amor de Deus para dentro de nós é quando nós oramos por uma causa. A intercessão é isso. O Senhor começa a derramar paixão no coração de cada um aqui pela sua família, pela sua casa. Aqueles que têm feridas, aqueles que têm mágoas, ressentimentos, aqueles que estão interrompidos no relacionamento com a sua família. Que nesse momento o Espírito Santo, o Senhor derrame um batismo de amor. Um batismo de amor, Senhor. Pai, que o coração dos filhos se convertam aos pais, dos pais se convertam aos filhos. Aqueles que estão aqui nessa noite, Senhor, mas tem uma restrição, mas tem mesmo, Senhor, um distanciamento, tem mesmo, Senhor, uma ruptura com familiares. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor comece a curar agora, que o Senhor comece a remover agora os ressentimentos, as mágoas. Pai, que nós possamos abrir as portas, a porta principal da nossa casa, para que o Senhor entre nessa noite. Deus, cure agora o coração da esposa ferida, o coração do marido magoado. Cura agora, Senhor, o coração dos filhos ressentidos, ó Deus, e dos pais que estão tristes, decepcionados com filhos. Cura, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que têm, Senhor, algum tipo de mácula, algum tipo mesmo, Senhor, de ferida com sogro, com sogra, Senhor, com a família do cônjuge. Quebra isso agora em nome de Jesus, Senhor. Irmãos que não se falam, Deus, que isso seja quebrado, que o diabo agora seja vencido nessas famílias. Aqueles que têm irmãos que não se falam um com o outro, Pai, em nome de Jesus, que isso seja quebrado agora. Eu repreendo agora, Senhor, esse espírito maligno, esse demônio que trouxe mesmo, Senhor, essa ferida, essa mágoa, às vezes até mesmo, Senhor, esse ódio entre os irmãos. Quebra isso agora, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, vai mostrando agora. Vai mostrando agora onde, Senhor, onde, Senhor, está agora as brechas. Espírito Santo, nós declaramos nossas casas abençoadas, lugar da tua graça, lugar do teu amor, lugar de paz, lugar de provisão, lugar de abundância. Comece a declarar palavras abençoadoras para dentro da sua casa, querido. Comece a atrair, chame agora a existência, a provisão para a tua mesa,
a graça de Deus, a alegria, sem falta alegria. Comece a atrair alegria para dentro da sua casa, saúde. Apóstolo, a minha casa todo o tempo tem enfermidades, toda semana, todo mês uma enfermidade nova. Comece a atrair a saúde do Senhor. Pai, que venha saúde abundante sobre a nossa casa. Deus, que o Senhor venha para dentro da nossa casa, Senhor. Chegue para dentro da nossa casa, Senhor. Chegue para a mesa, Senhor. Deus, Pai, chegue para os momentos de lazer, para os momentos de dor. Chega, Senhor, com a provisão. Chega com o milagre para dentro da nossa casa. Nós adoramos o Teu nome, Jesus. Essa é a nossa oração nessa noite. Que a sua casa receba Jesus. Se você ouviu essa palavra, você deseja entregar sua vida ao Senhor, você deseja também que alguém ore por você, ao término do culto, ali na nossa recepção, no lounge, nós temos pastores ali que vão orar com você, que vão receber também você e levá-lo a entregar a sua vida para Jesus. Na sua casa também, se você está fazendo isso agora, você pode entrar em contato com esse número que está aí no seu canal do YouTube, e você pode colocar a sua vida e fazer a sua entrega a Jesus. É muito importante que você não apenas seja alguém que ouça a palavra, mas seja alguém que se posicione diante dela. Amém? Eu creio que milagres virão sobre a nossa casa quando o Senhor Jesus entrar dentro dela e começar a fazer toda a mudança necessária. Amém, queridos? Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!